Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast! Estamos de volta para mais um episódio da quarta temporada, 4 anos no ar, né? Quem diria, todas as quartas-feiras, agora também no YouTube, além do Spotify, e para um episódio literalmente especial, né? Amplamente especial. Especial até vocês podem analisar pelo contexto profissional que nós estamos aqui gravando, né? Então nós estamos na HS Studio. Então, aqui em Campinas, um estúdio profissional que nós aproveitamos o ensejo da gravação da pós-graduação do Instituto Valorize em Endurance, que eu sou coordenador nacional, né? Para a terceira turma também, quase 600 alunos já passando pela formação, né? Um marco para o Endurance nacional e mundial, né, essa pós-graduação. Aproveitamos todo esse ensejo para gravar um podcast de qualidade e especial também pelo meu convidado que está aqui na minha frente, professor Paulinho, que já passou pelo Resistência Podcast 2 vezes. E antes de ele dar as boas-vindas, eu queria falar que no primeiro ano, nós estamos no 4º ano, ao final do primeiro ano, não sei se você lembra, Paulo, me veio isso aqui, a minha equipe fez um levantamento, qual foi o podcast mais ouvido da primeira temporada. E aí a gente gravou um podcast especial, porque o seu podcast, o nosso podcast, a sua temática foi o mais ouvido e nós gravamos um podcast especial do primeiro ano. Seja bem-vindo, bom estar aqui com você no Instituto Valorize, no Estúdio HS e também no Resistência Podcast. Dê as boas-vindas pro pessoal e fala se você lembra desse acontecimento. Fala, pessoal, muito prazer estar aqui com vocês. Obrigado ao Sandro novamente por esse convite. Lembro do momento em que você comentou que o podcast estava ali muito bem colocado na primeira temporada. Fiquei extremamente feliz, satisfeito. E para mim é sempre um grande prazer estar aqui trocando ideias e informações, conversando sobre treinamento de endurance, nesse caso, que é uma modalidade que a gente gosta. Lógico, Paulinho, é importante, lógico que o pessoal que está nos ouvindo já vai despertar o interesse e vai voltar 4 anos atrás para ouvir o podcast lá, mas eu queria que você aproveitasse e falasse também, porque eu tenho tanta admiração, além de como pessoa, mas profissionalmente, fala um pouco da sua capivara, cara, porque eu faço questão que você esteja, os alunos também te conhecem, você tem um know-how, uma experiência teórica e prática e acadêmica muito grande, fala um pouquinho da sua história, assim. Bom, eu sou formado em Educação Física lá em Santos, na Universidade Federal de São Paulo. Eu sou da terceira turma da Unifesp. Terminei a minha graduação, fui direto para a área acadêmica, para o mestrado, para o doutorado. Em ambas as formações, tanto no mestrado e no doutorado lá na Unifesp, eu trabalhei com esportes de endurance. No mestrado, com ciclismo. No doutorado, com corrida, ciclismo, natação e triatlon. E toda a minha linha pesquisa, todos os meus trabalhos científicos, na verdade a maioria, são voltados para o endurance. Também tem a questão prática, eu sou treinador de alguns atletas lá de Santos, na modalidade de triatlon. Então eu sempre gosto muito de conciliar esse mundo acadêmico com a parte prática, com a aplicação daquilo que eu apresento, né, em aulas, com a aplicação do que nós temos de ciência. E o mais importante disso tudo, né, da formação acadêmica, parte prática, é que eu sou esposo da Fernanda e pai da Maria Júlia. Acho que é o que é mais importante desse histórico todo. Perfeito, Paulinho. E aí vocês vão entender, né, todo esse know-how, toda essa experiência, além de unir teoria e prática. E aí também tem uma coisa que chama atenção, né, Paulo? Acho que nós nos conhecemos ali um pouquinho antes, ou na época da pandemia, né, que o podcast veio isso. Então foram gratas surpresas que culminou, assim, em tudo isso que está rolando Sim. hoje, com a pós-graduação, com o Herbert Simões, pessoas que eram meus ídolos e viraram amigos pessoais. Aí, pô, um cara que eu tenho como espelho, o Herbert, e aí eu falei, não, você que é meu ídolo.
Pelo amor de Deus, cara, o que esse cara tem de bagagem. E você também, foi uma surpresa, grata surpresa, que eu fiquei encantado, porque uma coisa que eu tenho em mente, a gente que é apaixonado também pela docência, né, Paulo? Sim. Me vejo em você muitas vezes. Tem muita gente, muitas universidades, pós-graduações também, que tem professores com nível técnico, um conhecimento específico muito amplo, muito vasto, mas ele não tem aquele tesão Sim. de dar aula. Então, assim, transmitir o conhecimento não é a essência, a vocação dele, mesmo ele tendo a essência e vocação do conhecimento Sim. técnico. E quando eu assisto... Olha aqui, Paulo, se é verdade ou é mentira, verdade, né? Verdade. Então, assim, quando eu assisto você dando aula, assim, eu fico emocionado e eu me vejo muito. Porque pra gente transmitir sem negligenciar a informação, eu vejo como os olhos dos alunos, como ficam após as suas aulas, os comentários. Então, assim, fala um pouquinho dessa relação sua com a docência, que eu vejo que você ficou até um pouco emocionado aí também. Sim. E eu me vejo em você e, assim, quem tem a oportunidade de fazer a pós-graduação vai sentir isso que a gente está falando. Bom, inclusive, ontem à noite, antes de vir para cá, eu estava dando aula até as 10h30 da noite, e um aluno perguntou: professor, amanhã você vai lá para Campinas e você não cansa? Eu falei: bom, cansar cansa, mas quando a gente faz aquilo que a gente gosta, não tem tempo ruim. A docência, eu acredito que é muito mais do que um querer, é um dom, né? É algo que a gente não consegue explicar, porque por vezes a gente vai tratar de um assunto extremamente complexo, né? Por mais que seja um assunto específico, treinamento de endurance, mas um assunto extremamente complexo, e a gente precisa fazer com que diferentes alunos que tenham diferentes formações, históricos de vida, consigam compreender aquela informação da mesma maneira. E isso acaba sendo um grande desafio. E só quem gosta da docência que entende que, independente do aluno, a sua mensagem ela tem que ser o mais clara possível para que todo mundo consiga entender aquela informação, né? Hoje nós teremos uma aula aqui pelo Instituto Valorize, teremos aí centenas de alunos e eu preciso fazer com que a minha mensagem chegue naqueles alunos da mesma maneira, que todo mundo tenha a compreensão exata daquilo que eu estou passando. Então eu costumo sempre brincar, né? Quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte, né? Por exemplo, hoje aqui estamos nos divertindo, brincando, né? De passar informações. Obviamente que por vezes a informação é tão complexa, que num primeiro momento o aluno pode ficar com aquela impressão de não estou entendendo, mas se ele assistir novamente, se ele prestar atenção novamente nos nuances, ele vai ver que é tudo uma questão de lógica e que nós, né, você também faz esse papel, a gente sempre busca passar aquela informação da maneira o mais clara e concisa possível para que o aluno realmente entenda aquilo que está sendo dito. Perfeito, Paulo. E aí também mérito total ao Henrique, Sim. ao Vinícius e ao Instituto Valorize, que deu carta branca a hora que eu falei que a única condição era eu selecionar os professores, as pessoas que eu confiava e que eu admirava, né? O Henrique nos deram carta branca e o sucesso da gente indo para a terceira turma, quase 600 alunos formados, né? E entrando na temática do podcast e na aula de hoje, em especial a sua aula, que se não tivesse o dom, porque quando eu lembro que na faculdade, quando falava de bioquímica ou de fisiologia, os cabelos ficavam em pés, né? As colas para as provas começavam a... Todo mundo queria sentar perto do melhor aluno da classe, era uma briga chegar cedo, né? Porque, assim, a temática era complexa e eu não tive uma boa experiência. Igual eu tô falando bem de você, e para falar mal, eu vou ser ético e não vou citar o nome do meu professor de fisiologia, que, cara, eu queria ter você como professor de fisiologia, mas também você é mais novo que eu, poderia ter jeito, né? Mas não foi uma experiência agradável que eu tive com o professor de fisiologia. Não me despertou o interesse e eu também tinha que usar de recursos não ilícitos, né? Mas, assim, decorar muita coisa, usar nome, não é esse o caminho, né? Sim. E a sua disciplina aqui na pós-graduação é justamente fisiologia e bioquímica relacionada aos esportes de endurance. E você trata isso com uma leveza e unindo também a essência do Instituto Valorize, que é trazer uma pós-graduação com teoria e prática. Haja vista que nós viemos aqui para o estúdio e trouxemos a esteira, o rolo e os voluntários para aplicar esse conceito teórico na prática também, né, Paulo? Sim. Quando a gente trata de assuntos básicos, né? Na minha graduação eu também não tive... não fui muito bem
não vi muito bem essas disciplinas, não via muito bem. Acredito que pode ser um problema dos docentes e pode ser um problema, falta de maturidade minha na época, né? Muito novo, enfim. Mas o que me despertou para essa questão das disciplinas básicas aplicadas ao endurance, que é o tema da nossa discussão hoje, veio principalmente no meu mestrado e no doutorado por conta da orientação que eu recebi, né, do professor Paulo Azevedo, que é docente lá na Unifesp. Então, ele acabou me mostrando aquilo que eu não vi durante a graduação. Até porque, quando eu estava me formando, foi o ano que ele entrou no concurso lá na Unifesp. Então, eu peguei somente a formação dele como meu professor na minha graduação no último ano da Unifesp. Então, o nosso contato mesmo foi no mestrado e no doutorado. Depois nós somos grandes amigos. Então, eu trago essa questão de que eu também não aproveitei essas disciplinas para tentar fazer tudo diferente daquilo que eu tive na base, na graduação. E aí, quando a gente entende que esses conceitos básicos, tanto de bioquímica quanto de fisiologia, são fundamentais na prescrição do treinamento, para você entender adaptações fisiológicas que ocorrem ao treinamento, para você entender as avaliações. Vocês já tiveram aqui no Instituto Valorize uma primeira aula sobre avaliação. Isso acaba se tornando muito óbvio. Eu preciso ter a base para conseguir entender o que é específico. E muitas vezes, por questão de afinidade, o aluno, o recém-formado, ele já busca o específico logo sem ter a base, e aí o específico fica aquém do que ele pode oferecer para os alunos, para os atletas desse profissional. Então, entender essa base e entender a importância da base é fundamental. Perfeito, Paulinho. E aí talvez faça sentido e você sabe disso, e foi outra imposição que eu fiz com o Henrique, né? Falei que ele podia jogar com a agenda dos professores, mas para a qualidade que a gente quer alcançar com os alunos, que essas 4 disciplinas são inegociáveis de serem, pode negociar dentro delas mesmo, mas antes de ter as disciplinas específicas, eu falei, a aula do Paulo, que é Fisiologia e Bioquímica do Endurance, a aula do Guilherme, que foi a aula passada, do Guilherme, professor Dr. Guilherme de Agostinho, também, que falou sobre avaliações e testes metabólicos também, né? A aula do Herbert Simões, falando sobre estado de prontidão e limiar anaeróbio, que ele é uma sumidade no mundo sobre isso, e a aula de periodização com o Fabrício Bosco. E aí sim, eu acho que o aluno está preparado para se aprofundar na disciplina de corrida, de triatlon, né? Como você vê isso? Nos esportes específicos. Essa pós, né, conforme você, o Henrique, estruturaram, acaba trazendo para o aluno como que deve ser o entendimento do endurance em geral, né? Primeiro você cria ali um alicerce bem sólido, depois você sedimenta, coloca ali as informações específicas para cada esporte, se for o triatlo, ou específicas para a corrida, se for apenas para a modalidade de corrida. Então, isso acaba auxiliando o aluno no entendimento. E aí, algo que é importante sempre frisar é que o aluno ele começa nessas 4 disciplinas e ele não pode ter a falsa impressão de que quando que vai chegar aquilo que eu quero, né? Porque por vezes a gente vai trabalhar com um profissional que atua no ciclismo. E aí ele quer ter as disciplinas específicas do ciclismo. Mas ele precisa entender que ele precisa passar por essa formação inicial para conseguir compreender de maneira adequada o que vem lá na frente. Então, para os nossos alunos, para você que está nos assistindo e ouvindo, venha para a pós-graduação aqui no Instituto Valorize, em treinamento de endurance. Se você iniciou já, não fique agoniado pensando, poxa, mas cadê? Não vou aprender lá no Training Peaks como que faz um planejamento. Enfim, calma que vai chegar. Você precisa ter essa formação básica para depois conseguir entender o que os professores falarão lá na frente. Paulinho, muito legal, e para já munir os nossos ouvintes e agora telespectadores também, né, que estamos no YouTube também, então de informações práticas que eles veem isso, e já no que tange a sua disciplina e a aula, eu lembro que na primeira turma do Instituto Valorize aqui, nós tínhamos na disciplina do Guilherme, o professor Gerson Leite também, e no caso ele trabalhou com testes de lactato na prática dele, e você veio e trabalhou com limiar glicêmico, né? Sim. O Guilherme
que agora está com a disciplina de avaliação, ele trouxe uma visão interessante, que ele fez coisas mais tangíveis e palpáveis à realidade do professor recém-formado, tanto em nível de custo, né? Com um processo de avaliação muito mais aplicável, que perde por um lado e ganha-se por outro. Então eu queria que você fizesse essa nuance de lactato e glicemia para o contexto da avaliação do Endurance. Bom, basicamente, nós temos, provavelmente o professor Guilherme já mencionou, diferentes métodos de avaliação. Temos muitos tipos de testes de avaliações. Alguns testes são extremamente custosos, né? Você tem um custeio alto, por exemplo, se você for analisar ali, fazer a coleta de sangue para análise do lactato, por mais que o equipamento seja um equipamento de baixo custo, não seja um lactímetro de mesa, que é o que a gente tem no laboratório, você vai ter um gasto relativamente alto. E se você tem uma grande quantidade de alunos, isso fica inviável para o professor, né? E aí entra a questão da glicemia. Basicamente, os princípios acabam sendo semelhantes ao que nós temos com a análise do lactato sanguíneo. Entretanto, devido o aparelho, né, o glicosímetro, ser um aparelho que foi produzido para uma população testar ou não a glicemia, que são os diabéticos, no geral, esses aparelhos apresentam um baixo custo, por conta da quantidade de pessoas que nós temos diabéticas. Então, tem que ser um aparelho de baixo custo. Além do aparelho em si, que é o glicosímetro, outro ponto que a gente precisa olhar é o custo da fita. Dependendo do glicosímetro, mesmo que seja aquele glicosímetro mais caro, a fita geralmente ela fica em torno de R$1, R$1,50 cada uma. Se fosse para lactato, ficaria entre 10, 12, dependendo do modelo. Então, vejam só, durante um teste, se nós utilizarmos 7 fitas, você consegue fazer um teste, pensando no custo das fitas, com menos de R$10, né, aproximadamente. Então, vejam que é um teste extremamente barato, né? É um teste que é facilmente aplicável. Nós teremos uma prática aqui durante a aula, na verdade, 2 práticas. Eu e o Sandro, nós planejamos uma prática no ciclismo, uma prática na corrida. E a ideia do limiar glicêmico, resumindo, é a seguinte: a gente vai realizar um teste incremental máximo, a cada estágio, antes de fazer o incremento na intensidade, ou em watts ou quilômetros por hora, nós coletamos o sangue e analisamos o valor da glicemia. Então a glicemia ela vai flutuar e de repente ela cai, apresentando um valor mínimo ao longo do teste. Esse valor mínimo ele tem uma alta correlação e concordância com a máxima fase estável de lactato, né, que seria considerado o padrão ouro para determinar o limiar anaeróbio. Então nós temos um teste único, em uma única sessão, que tem uma boa concordância e correlação com o padrão ouro, e isso acaba, além de avaliar a aptidão cardiorrespiratória, aeróbia, na verdade, do aluno, acaba fornecendo parâmetros confiáveis para a prescrição, né? E aí, se nós partimos além dessa questão fisiológica, tem a questão mercadológica também, porque nem todo mundo sabe fazer. E quando você faz algo que os demais não fazem, você já é diferenciado. Então, a ideia desse teste é aplicar a ciência, fornecer uma informação válida, que pode ser utilizada. E o mais legal de tudo isso, né, é que em 2014, 2015... antes, o professor Herbert ele já tinha publicado alguns trabalhos com limiar glicêmico, né? E depois, lá no nosso grupo de estudos e pesquisas lá na Unifesp, nós avaliamos a concordância com a máxima fase estável de lactato. Então, a gente pegou o conhecimento gerado pelo Herbert e demos ali uma sofisticada para mostrar que, olha, realmente concorda com o padrão ouro. Então, nós temos alguns trabalhos e serão apresentados na nossa aula. Muito legal, Paulo, muito legal. E agora,
você sabe que o Resistência Podcast também tem um alcance muito grande em relação aos profissionais da área, aos professores, aos estudantes de educação física, nutricionistas, a área da medicina esportiva, né? Tem toda essa parte técnica, mas nós temos ali, acho que mais de 50% dos ouvintes ali, que são os atletas amadores, né? A pessoa que compete, que muitas vezes é o advogado, é o empreendedor ali, né? É o engenheiro. Então eu queria que, já que eu fiz o seu comercial, né? Eu falei da sua magia na docência, que você falasse para esse ouvinte, esse tipo de ouvinte, de como que a gente falou de glicemia, ele não sabe se é do xixi ainda, que você falar que é do sangue, como que a gente faz com uma linguagem bem mais simplista e como que... Qual vai ser a grande vantagem? Depois que tiver esses números, qual vai ser a vantagem? Por que é bom para o atleta que o professor faça esse tipo de teste com ele? Tá. Bom, basicamente a glicemia corresponde à quantidade de glicose, açúcar, em miligramas para cada 1 decilitro de sangue. Então, em suma, é a quantidade de açúcar que nós temos no sangue, tá? E a gente consegue avaliar isso, essa quantidade. Então, a ideia do teste é a gente encontrar esse valor mínimo. Esse valor mínimo, ele vai corresponder ao limiar anaeróbio. E o limiar anaeróbio é uma importante âncora para a prescrição do treinamento. Então, imagina que o seu treinador, ele te avaliou na esteira e encontrou que o seu limiar glicêmico corresponde a 12 km por hora, tá? O que o seu treinador fará? Ele pode utilizar esses 12 km por hora como âncora para a prescrição de treinamentos longos. Então, ele vai falar, você vai treinar 30% abaixo desses 12 km por hora. Ou você vai treinar 20% acima desses 12 km por hora para uma sessão de... Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. Longos, então ele vai falar, você vai treinar 30% abaixo desses 12 km por hora. Ou você vai treinar 20% acima desses 12 km por hora para uma sessão de treinamento intervalado. Então, a partir desse ponto, dessa âncora, que no caso é o limiar glicêmico, o treinador ele vai conseguir fazer a prescrição e, o mais legal, individualizada do treinamento. Então, o que faz para o José não vai servir para o Joaquim. Cada um vai ter que ter o seu teste, né? E o mais interessante de realizar o teste, além da prescrição, imagina só, no primeiro teste, o seu treinador ele conseguiu determinar que o limiar glicêmico é a 12. Depois de 6 meses ou 6 semanas, o limiar glicêmico subiu para 13, ou seja, você evoluiu. Isso acaba dando um norte para o treinador para mostrar se o trabalho está no caminho adequado ou não. Então, além da questão de prescrição, a gente consegue avaliar se o trabalho está sendo feito de uma maneira adequada e, se necessário, realizar os possíveis ajustes. E para o atleta que nunca fez esse teste, né? Para os treinadores que não utilizam, que aí já tem aversão, o cara fala, o cara vai passar um garrote em mim, vai tirar sangue da minha veia, né? Então explica para ele que a gente consegue deixar isso muito simples e como que é para ele não precisar se assustar e ninguém vai desmaiar, nem vai parar de correr, nem parar de pedalar para essa coleta, né, Paulo? Para fazer a coleta. A gente pode fazer a coleta de 2 maneiras básicas, tá? Ou fazer uma punção na polpa digital, que é igual o diabético faz quando ele quer mensurar lá a glicemia, caneta, né? Com uma canetinha. E nós conseguimos fazer uma punção também aqui no lóbulo da orelha, né? Qual que seria a vantagem e desvantagem, né? No lóbulo da orelha, durante o teste, o grande problema que a gente enfrenta enquanto avaliador é que pode ter a questão do suor, né? Principalmente se for mulher, próximo do cabelo, essa região acaba suando bastante. Então tem que secar, tem que tomar um certo cuidado. Então a gente faz uma punção pequenininha, faz a coleta e a análise. Ou se nós fizermos na polpa digital, qual que é o grande problema? É que cicatriza muito rápido. Por conta da pessoa estar ali no exercício, ocorre vasoconstrição. Os vasos da periferia eles ficam todos constrictos. E aí pode ser necessário, durante o teste, fazer uma nova punção. Então a gente vai puncionando basicamente todas as polpas
digitais. E aí pode criar momentaneamente uma certa sensibilidade, né? Mas nada que doa, é um teste bem tranquilo de ser feito. Eu tenho um rolo semelhante ao que nós vamos utilizar aqui em casa e eu mesmo me avalio para ver o tanto que é simples de fazer, né? Depois que você pega ali a experiência. Um outro importante ponto que é necessário a gente discutir é que quando a gente faz a dosagem, né, a coleta dessa gotinha de sangue, para que a glicemia ela realmente siga ali o comportamento que a gente espera durante um teste de esforço, precisa ter um cuidado com a alimentação, pré-teste, treinamento, pré-teste. Então, o professor ele vai recomendar, olha, faça uma alimentação leve até 2 horas antes, e você precisa cumprir isso. Uma vez a gente estava, nesse estudo que a gente validou o limiar glicêmico, a gente estava avaliando um atleta relativamente bom no nosso laboratório como voluntário, e começamos a fazer a dosagem da glicemia, ele pedalando, e a glicemia não baixava, a gente queria encontrar o valor mínimo. E aí ele encerrou um teste, entrou em exaustão, falei, mas a gente não conseguiu avaliar. Falei, mas o que aconteceu? Não, professor, sabe o que é? Não deu tempo de eu tomar café de manhã, e aí eu tomei uma Coca-Cola na padaria antes de vir para cá. E aí a glicemia não baixa. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com a alimentação porque influencia. Não, muito legal, perfeito. E aí também a gente pode, de novo, parabenizar e ver a excelência. A gente pode lembrar de alguma coisa do Instituto Valorize do Henrique, porque assim, a gente apanhou um pouquinho na primeira edição, por causa do horário do almoço e o horário que a gente escolheu a prática, né? Então, trocamos de voluntário ali para fazer. Sim. E aí, a hora que a gente falou isso pro Henrique, ele falou, não, pega o Paulo, vai para Campinas, vamos gravar tudo de novo, orienta, né, o participante. Sim. E aí, para fechar, Paulinho, o nosso podcast, pra gente ir pra nossa aula também, o Alan já tá me falando que a gente tem 2 minutos, agora ele fala que não tem nada, mas eu queria que você deixasse seu recado final aos ouvintes aí, ao pessoal que tá pensando em fazer a pós-graduação, né? Os atletas que treinam sem um acompanhamento, um coach, assim, deixa o seu recado final e te agradeço de antemão, a gente vai passar um dia todo junto, muito legal. Bom, primeiro eu agradeço aqui a participação. Para os profissionais de educação física, ou nutricionistas, ou fisioterapeutas que têm interesse em modalidades de endurance, eu recomendo fortemente, não somente porque eu sou professor da pós-graduação, mas também porque, pelo que eu conheço, e a gente está no meio há um bom tempo, é a única que nós temos de esportes de endurance. Não é uma disciplina e uma pós-graduação que vai tratar. Nós vamos, desde a primeira aula até a última, falar de esporte de endurance. Então, eu recomendo para esses profissionais, mesmo que você não seja profissional de educação física, nutricionista, fisioterapeuta, médico do esporte, é uma pós extremamente válida para você entender aquilo que acontece na maioria dos treinamentos de endurance, se não todos. E também, se você é atleta e tem um bom professor, recomende para ele, para que ele conheça a proposta do Instituto Valorize, a proposta do Sandro, que pensou nessa pós do começo ao fim. Lembro-me bem na primeira aula, que acabou por conta do pessoal ter acabado de almoçar e ter esse erro no teste, né? Porque o pessoal tinha comido. O Sandro ali já ficou preocupado, falou, acho que a gente vai ter que fazer de novo, e estamos aqui para fazer o melhor para todo mundo, e todo mundo entender o que está sendo feito. Meu irmão, muito obrigado. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.